Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Arquiteto com Tempo. Aqui nós discutimos as ferramentas e as estratégias para você começar a fazer projetos na metade do tempo. Eu sou Jefferson Sandrin e na aula de hoje você vai descobrir como criar plantas de layout na metade do tempo. E aí, se a gente parar para pensar, o que é fazer um projeto na metade do tempo? Isso tem diferentes significados para diferentes pessoas. Por exemplo, se você for um arquiteto que trabalha em um escritório de arquitetura, pode ser ter mais tempo para desenvolver outros projetos, outras plantas, para fazer detalhamentos, por exemplo. Se você é arquiteto dono de um escritório com uma equipe, talvez isso signifique ter mais produtividade, com que os seus funcionários não fiquem perdendo tempo ali criando e desenvolvendo o layout. Se você for um arquiteto autônomo, realmente pode ser ter mais tempo livre, você conseguir entregar aquela planta e aí você ter mais tempo livre durante o seu dia. E se você for estudante, pode significar ter noites de sono, né? Porque a gente sabe que a faculdade de arquitetura é realmente pesada e quanto mais velocidade a gente consegue ter na criação dos nossos projetos, no desenvolvimento de plantas, isso significa mais noite de sono para o estudante, que é uma coisa que é bem rara para o estudante ali que continua trabalhando com o AutoCAD e com o SketchUp. Então, me conta aqui nos comentários o que seria para você poder fazer projetos na metade do tempo. O que isso significa? Ter mais produtividade, mais horas de descanso, poder captar novos clientes? Comenta aqui para eu saber como que seria isso para você. E enquanto você comenta, eu quero fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha nesse vídeo para esse vídeo se espalhar dentro da plataforma e também não esquece de me seguir lá no @JeffersonSandrin no meu Instagram para você ficar por dentro de tudo e de todos os conteúdos que eu posto lá também, tá bom? Então, enquanto você comenta aí, já faz tudo isso porque essa aula já vai começar. E discutimos aqui então o primeiro ponto, que é poder fazer projetos na metade do tempo. E agora a gente já vai para realmente planta de layout. Qual projeto você acredita que precise ter uma planta de layout? Você que é arquiteto, estudante ou até mesmo engenheiro. E se a gente parar para pensar, todo projeto precisa de uma planta de layout, porque a planta de layout ela é realmente muito importante. Já vou te falar as importâncias também da planta de layout. Mas então, se você parar para pensar, o conteúdo que você vai aprender nessa aula, ele tem grande importância para você poder aplicar em todos os seus projetos ou até mesmo em outras plantas, porque é uma planta que realmente precisa estar em todos os projetos. E por que isso, Jefferson? Qual a importância da planta de layout? Não sei se você já parou para pensar ou não analisou isso, mas a planta de layout, além de mostrar os mobiliários que tem naquele ambiente ou naqueles ambientes do seu projeto, ela também serve como guia. Guia para você fazer a disposição, por exemplo, de esquadrias, guia para você colocar os pontos elétricos e hidráulicos, um guia para você saber o fluxo que você está determinando dentro daqueles ambientes e também um guia para o projeto de iluminação. Então, é basicamente um gabarito que você tem para o seu projeto. Então, se você ainda não criava plantas de layout pensando nessas possibilidades, comece a criar. Se você é estudante e faz projetos sem pensar também na planta de layout, comece a pensar com mais carinho, porque essa planta ela é realmente muito importante e através dessa planta que você consegue ligar todas as outras. Se você é engenheiro e não desenvolvia plantas de layout, comece também, use todo o conteúdo que você vai aprender nessa aula aqui, porque você vai conseguir aplicar realmente em todos os seus projetos. E antes da gente começar, vocês podem até me dizer que na verdade já me mandaram lá no Instagram o seguinte: Jefferson, mas o meu escritório trabalha com projetos muito pequenos, o que eu vou aprender nessa aula vai servir? Com certeza. Jefferson, eu trabalho somente com projetos de reforma.
isso daqui vai te ajudar muito, porque você vai ganhar tempo ali na criação dessas plantas, no desenvolvimento dessas plantas, e você vai ver como isso vai desafogar o seu projeto. Então, te ajuda também. Ah, mas eu só trabalho com interiores. Pô, então se você trabalha com interiores, isso daqui é o ouro que você tem. Ah, mas eu sou engenheiro, eu não penso muito no layout que eu faço. Comece a pensar, você pode entregar um plus para o seu cliente. Então, com certeza, essa aula vai te ajudar muito, tá? E aí, vamos pensar o seguinte, qual que é o jeito tradicional de se fazer uma planta de layout? Desenvolver ali um projeto pensando no layout. Quando você está no AutoCAD, você faz as linhas do ambiente, usa os bloquinhos em 2D para colocar no AutoCAD, e quando você vê que aquilo ali está redondo, está aprovado do jeito que você quer, você vai para um software 3D, como por exemplo o SketchUp, e olha como é que você perde tempo. Você vai substituir todos aqueles bloquinhos de mobiliários por mobiliários 3D. Então, você tem esse trabalho de substituir. Começa por aí. Depois, se você tiver que fazer alguma alteração no 3D porque não ficou bonita, você muda. E aí você voltar lá no AutoCAD, mudar aquele bloco ou reposicionar ele. Então, você tem duas coisas totalmente desconexas. E como é o jeito certo de criar uma planta de layout para você realmente já acelerar a produção e conseguir fazer projetos na metade do tempo? É através de um software BIM. Com o software BIM, você insere ali a família, aquele bloco, automaticamente ele já está sendo visto no 2D e também no 3D. Qualquer alteração que você faça, você consegue ver em todas as vistas, todas as plantas, todas as tabelas que estão quantificando aqueles mobiliários, tudo isso é automatizado. Então, a partir do momento que você tem um processo automatizado, você começa a economizar tempo e aí sim você cria plantas realmente na metade do tempo. Está comprovado que é no mínimo 50% de ganho que você tem ao utilizar uma ferramenta BIM. E aí você pode estar pensando o seguinte, Jefferson, eu não migro para um software BIM, eu nem penso em usar porque eu não consigo pegar os meus blocos do SketchUp. Ah, é aí que você erra, tá? Hoje em dia existem métodos para você conseguir importar qualquer bloco para o seu projeto. E eu vou te mostrar isso agora. Ó, eu estou com um projeto aqui de uma sala que tem diversos mobiliários. E aí eu vou te mostrar que esse mobiliário ele também está disponível aqui no projeto, ó, do SketchUp. Então veja, por exemplo, esse banco aqui que eu tenho colocado ou esse aparador. Usando o método certo, a ferramenta certa, você consegue importar esses blocos e economizar muito o seu tempo. Então, por exemplo, aqui dentro do Revit, eu tenho o mesmo aparador que foi importado lá do SketchUp, mas a vantagem de usar um software como esse é que aqui eu consigo fazer a compatibilização com o ponto elétrico, eu consigo ter dentro dessa minha família diversas informações que eu posso preencher como descrição, URL, custo, tudo isso está dentro do mesmo programa. Eu consigo alterar o que eu quero aqui no meu 3D, na planta, na vista, em todos os lugares com um simples clique. Então eu clico aqui, seleciono para mover esse meu mobiliário e se eu acessar qualquer planta, ele já vai ter movido. Então olha a quantidade de tempo que eu economizei só de usar uma ferramenta, enquanto se eu tivesse no AutoCAD, por exemplo, eu teria que mudar no SketchUp, mudar no AutoCAD, voltar e fazer essas alterações e pode ser que nesse meio tempo aí eu tivesse perdido alguma informação ou deixado de fazer essas alterações. E aí o que aconteceria? Eu teria dois projetos que são semelhantes, mas eles têm erros entre si, porque eu mudei em um e não mudei no outro. E quando você usa uma ferramenta BIM com a metodologia correta de criar o seu projeto, você não passa por essas dificuldades. E por que eu estou falando de usar a metodologia correta para criar um projeto em BIM? Porque é o seguinte, muita gente domina o software, domina o Revit, domina o ArchiCAD, então sabe tudo que tem ali dentro, mas na hora de colocar na prática, essa pessoa não consegue desenvolver. E aí o que acontece? Ela fica travada e na hora do desespero ela volta para as ferramentas antigas, que é o AutoCAD ou o SketchUp. E isso impede ela de ter uma produtividade maior, de fazer projetos na metade do tempo, porque ela conhece a ferramenta, ela fez um cursinho, ela se especializou, só que ela não entendeu como aplicar aquilo no dia a dia. Falta a metodologia de trabalho que vai elevar
o nível dela e a produção de projetos dela. Por isso que, assim, entender a ferramenta é muito importante. Só que ter uma metodologia de trabalho que consiga casar a ferramenta com aquilo que você cria é o melhor dos mundos. Por isso que você precisa procurar isso. Procure alguém que te mentore, procure um curso que tenha isso. Sempre procure se especializar no campo de batalha, não na ferramenta em si. Senão você só vai entender como é que o software funciona e não vai conseguir aplicar ele na realidade, tá bom? Então, muito cuidado para você não ficar se especializando em diversas ferramentas, só colocando ferramenta no seu currículo, porque no final o que importa é o que você faz, como você entrega e a quantidade de tempo que você economiza, e não a quantidade de softwares que você conhece ou que você já fez um curso, não é mesmo? Então, muito cuidado para você que fica enchendo o currículo. E aí agora chegou o momento de eu contar algumas vantagens, né? De você poder usar uma ferramenta como essa para criar os seus projetos, para ter mais tempo livre, para ter mais noites de sono, se você é estudante de arquitetura. Então, vamos lá. E vamos para a nossa primeira grande vantagem, é a de poder quantificar os elementos de forma automática. Então, imagina quanto tempo você vai economizar a partir de agora, deixando a ferramenta quantificar para você. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa planta da cozinha, ela já me mostra todos os elementos que eu tenho ali, desde a parte dos eletrodomésticos aqui, ó, geladeira, cooktop, máquina de lava e seca. Tenho aqui, ó, 3 cadeiras Texas na cor verde da Tokstok, ó, tem então ela colocada aqui. Se eu adicionasse mais uma cadeira, ele vai mudar o quantitativo, então eu posso selecionar aqui, vir aqui do lado e colocar, ó, mais uma cadeira dessa. Quando eu volto aqui, agora eu tenho 4 cadeiras Texas, e aí eu tenho todos os meus elementos sendo quantificados, desde a parte de mobiliários até a parte de eletrodomésticos. Então, quando você faz isso, é o software trabalhando para você, é você economizando tempo em cima realmente aqui do seu projeto. Então, por isso que você consegue ganhar tanto tempo no seu projeto ao criar uma simples planta de layout. Isso aqui te economiza muito tempo, porque você pode agora focar em outros detalhes do seu projeto. Então anota essa dica, porque é uma vantagem realmente sensacional de poder criar projetos em BIM e também usar uma metodologia que economize demais o seu tempo. Outra vantagem que você tem é a de poder fazer alterações em planta, em vista, no 3D, sem se preocupar em ficar detalhando o seu projeto, porque tudo isso já sai pronto. Os detalhamentos já estão sendo feitos, os cortes, as vistas, tudo isso é atualizado de forma automática. Então, ó, aqui dentro do Revit, por exemplo, vou selecionar aqui esse meu mobiliário. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou selecionar a prateleira que eu tenho e vou dizer que ela, em vez de ter 2,10 metros, ela vai ter 2,50 metros. Eu quero alargar ela aqui, ó. Então ela aumentou aqui para 2,50 por 35 centímetros. Quando eu acesso aqui os meus detalhamentos, olha aqui que agora ela já tem 2,50 metros. Então ela ajustou sozinha. Eu não precisei ficar fazendo isso. Quando eu vou lá no meu 3D, que tem todos os ambientes já conectados, olha aqui a minha prateleira que foi colocada. Então, a partir desse momento, eu, mais uma vez, consigo compatibilizar, consigo ver se ficaria numa proporção boa, consigo dizer para o meu cliente se essa solução é adequada e se tem alguma interferência naquele projeto dele, só da gente fazer essa pequena alteração. Então, isso me ajuda a ganhar muito tempo, a analisar com mais clareza os meus projetos e trazer, além do tempo, para dentro do meu escritório, para dentro do meu dia, para o meu processo, eu também trago um valor maior do meu projeto. Eu estou analisando e encontrando soluções que eu não conseguiria fazer se eu, por exemplo, ficasse ali trabalhando com o AutoCAD e o SketchUp. Eu teria muito mais trabalho braçal e isso ia me impedir de ter uma gestão maior em cima daquele meu projeto. Então, assim, eu consigo gerenciar as informações e trabalhar muito menos com a metodologia antiga, que é o braçal, né? E aí eu consigo, dessa maneira, com o tempo que sobra, encontrar novas soluções para o meu cliente.
Terceira grande vantagem que você tem ao usar uma ferramenta tecnologicamente mais avançada e que permita com que você faça muito mais trabalho em menos tempo é essa daqui, adquirir plantas de layout já cotadas. Mas Jefferson, isso eu não conseguiria fazer no AutoCAD? Sim, até conseguiria, mas aqui, além de você criar a planta de layout, você consegue ter acesso a todas as informações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui eu já criei a minha planta de layout e eu já conseguiria dizer para o meu cliente, se ele optasse por um sofá maior, quais seriam as limitações que ele tem. E aí eu posso alterar clicando no meu projeto mesmo, seleciono aquele meu sofá e mudo as propriedades dele. Ou, por exemplo, eu tenho o meu tapete aqui. E aí o meu cliente diz, mas eu quero um tapete um pouco maior. Eu gostaria que o meu tapete não tivesse 3,20 metros, que tivesse 4 metros. Aí eu venho aqui, clico para alterar os 4 metros e aí eu vejo que, olha, ele invadiu aqui a minha sacada. Então, se eu tivesse que mover esse meu tapete aqui para dentro do ambiente, veja que agora ele está encostando aqui, nas minhas cadeiras. Então, não seria uma boa solução. Mas pode ser que eu esteja vendo isso de uma maneira diferente. Talvez uma vista 3D me ajude mais, claro. Então, nós vamos lá no nosso 3D analisar qual a posição daquele tapete. Realmente não ficou muito bom. Então, aqui, eu consigo, além de ter uma planta aqui com as cotas, decidindo as informações, eu tenho acesso também às informações. Como eu já te disse, ter gestão sobre as informações é realmente muito mais importante do que ficar criando desenhos. Se você é o arquiteto que realmente almeja ter mais produtividade, mais tempo livre, captar novos clientes ou usar esse tempo para qualquer outra coisa, você vai ter que gerir as informações com muito menos esforço. Então, só de abrir o projeto, todas as informações estão lá dentro. E aí você consegue encontrar soluções que não conseguiria, por exemplo, só de abrir o AutoCAD ou só de abrir o SketchUp, porque você precisaria cruzar essas informações e a partir daí chegar numa resposta. Quando você usa a ferramenta certa e quando você cria o seu projeto do jeito certo, usando uma metodologia correta, você não precisa ficar cruzando essas informações. Tudo está dentro do projeto e isso te traz muito mais produtividade. Uma coisa importante que eu acho legal falar aqui também nessa aula, que é um adendo, não é uma vantagem se da planta baixa, mas que você pode entender é o seguinte: se você tem uma equipe hoje que trabalha com diversos projetos e você usa o AutoCAD e o SketchUp para fazer esses projetos, acontece o seguinte: as informações estão presas nas pessoas, em quem está desenvolvendo aquele projeto. Por exemplo, você tem ali um tapete que ele tem um acabamento final, uma cor final de um fornecedor específico. E quem sabe disso é a pessoa que está desenhando no AutoCAD ou que está fazendo as vistas no SketchUp. Se essa pessoa chegar a faltar ou sair da equipe ou não puder entregar o projeto naquele dia, outra pessoa que assuma o lugar dela não vai saber de todas as informações. Então vamos supor que nesse caso só estava faltando fazer o quadro ali especificando o acabamento, o material daquele tapete e de todos os móveis. E aí uma outra pessoa que está fora da equipe, que não estava por dentro daquele projeto, não consegue assumir essa posição. Se você trabalha com projetos em BIM e modela e cria os seus projetos do jeito certo, essas informações já estão dentro do projeto. Então qualquer pessoa pode assumir essa posição, que ela tem acesso a todas as informações e isso permite com que ela trabalhe com mais rapidez, com fluidez, dinamicidade e que ela economize tempo ao produzir os seus projetos. Então, por isso que eu falo, usando a ferramenta certa, do jeito certo, você consegue fazer projetos na metade do tempo. Está comprovado, 50% do tempo é o mínimo que você consegue economizar usando a ferramenta com a metodologia correta. Então, foi algo que eu lembrei aqui, achei legal trazer para dentro dessa aula. E antes da gente ir para a próxima vantagem que tem de criar plantas de layout e como elas podem economizar o seu tempo e te ajudar a fazer projetos na metade do tempo, vou fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha e ativa as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que saem aqui no canal. Então já clica aí e se inscreve enquanto essa aula tá correndo e aí agora a gente vai para a próxima vantagem.
Quarta vantagem que você tem, então, ao usar uma ferramenta BIM para fazer os seus projetos é a de você poder filtrar as informações. Eu não estou falando de trabalhar com layers nem com filtros, é a de poder melhorar a qualidade gráfica do seu projeto com pouquíssimos cliques. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Em um projeto como esse, eu consigo filtrar as informações que eu quero da seguinte maneira. Por exemplo, eu consigo visualizar aqueles elementos na planta e eu poderia esconder os que eu não quero. Então, por exemplo, tá? Vamos supor que eu não quisesse visualizar esses elementos que são fixos do banheiro. Você poderia selecionar cada um deles e esconder na minha planta. Essa é a primeira opção. A segunda opção é de deixar eles esmaecidos, para que não chamem tanta atenção desse meu projeto. Então, eu poderia selecionar todos eles aqui, seleciono, venho aqui em cima e mudo as propriedades gráficas desses elementos. Coloco todos eles em meio tom, poderia até deixar uma transparência, aplico, dou um OK e os meus elementos continuam aparecendo aqui sem chamar tanta atenção. Então, essa é a segunda vantagem. E a terceira, que eu gosto muito, é a de poder diminuir as vistas do meu projeto. Então, nesse caso aqui, ó, eu filtrei somente para a sala de estar aqui e home. Mas se eu quisesse, eu poderia tirar a minha viewport aqui e visualizar todo o apartamento com todos aqueles mobiliários que eu coloquei. Então, dessa maneira, eu consegui filtrar as informações sem precisar ficar excluindo ou até mesmo escondendo aqueles elementos. Isso me ajuda a ter todo um projeto conectado, no qual eu consiga ter acesso às informações, mesmo limitando as visualizações da minha vista. Então, tudo está conectado no mesmo lugar e cada alteração que eu faço, eu posso já ir gerenciando se isso está impactando em outros ambientes ou não. Então, essa é a vantagem muito legal. E a última vantagem, e uma das que mais vai economizar seu tempo quando você estiver criando seus projetos usando um software BIM, é essa daqui, ó. Eu vou te mostrar porque, cara, realmente isso economiza muito tempo. Você pode ter uma planta disponível aqui para você criar o seu projeto. Então, você tem uma planta e vamos supor que você quisesse criar 2 tipos de layout para apresentar para o seu cliente. Se você tivesse lá no AutoCAD, você teria que selecionar tudo isso daqui, copiar para o lado e fazer 2 ou 3 tipos de layout, não é mesmo? Aqui não. Quando você usa a ferramenta BIM, você pode colocar opções de layout para esse mesmo projeto. Então, aqui em cima, eu posso escolher se eu quero a opção 2, que é com 2 sofás e um tapete, se eu quero a opção 3, que é com um tapete e um sofá com um chaise, ou se eu quero a minha opção 1, que é sem mobiliário nenhum. Então, olha isso daqui. Imagina quanto tempo eu economizo só de ter essa opção para mostrar para o meu cliente. Então, vamos supor que o meu cliente definiu que ele gostaria de ter a opção 3. Seleciona a opção 3, pronto, aqui está o layout que ele definiu, que era com esse sofá aqui. E a partir desse momento, eu poderia já tirar algumas cotas, colocar aqui no meu projeto para mostrar para o meu cliente, poderia acessar esse sofá e ver aqui quais as informações que eu tenho dele, poderia vir aqui, selecionar esse meu tapete e falar para o meu cliente qual as medidas que ele tem. Então, ele tem 3 metros por 2,5, tudo isso dentro de uma única ferramenta, sem que eu precise ficar saindo desse software para analisar essas informações. Então, imagina quanto tempo você economiza se você usar a ferramenta certa, do jeito certo e ainda explorando todas essas possibilidades. E aí, a gente já vai finalizar essa aula porque eu sei que tem muito conteúdo, muita vantagem aqui para você e que você precisa assimilar tudo isso. Mas antes dessa aula finalizar, comenta aqui embaixo qual vantagem você mais gostou. Qual é a vantagem que você vai aplicar nos seus projetos? Qual dessas vai economizar mais tempo para você e também vai te ajudar a fazer projetos na metade do tempo? Então não esquece de comentar aqui, não esquece de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo, se inscrevendo e também de me seguir lá no Instagram, no @JeffersonSandrin. Espero te ver mais vezes aqui no YouTube e também lá no meu Instagram. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.